como eu estava comentando, né, as virtudes teologais, fé, justiça e caridade, e tem as cardeais, que são os cardos que dela emanam todas as outras, que são virtudes humanas. Por que humanas? Porque a gente não precisa da fé para conseguir. Se o cara é ateu, o cara é judeu, ele consegue ser virtuoso, como Sócrates era virtuoso. E isso está o nosso arcabouço aí ocidental. Aí nessas virtudes cardeais, são essas 4, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Que a de temperança eu vou falar hoje. É uma virtude muito boa, que é uma virtude que tempera as coisas, os nossos atos, né? Por isso tem esse nome, temperança, que vem disso mesmo, de tempero. Aí uma ideia boa para entender essa virtude é: se uma comida tem muito sal, ela fica ruim. Mas também se tem pouco sal, ela fica ruim também. Então tem que ter um meio ali. E a virtude está no meio. Não só a temperança, mas todas as outras virtudes estão no meio. Você não pode nem ser para um lado nem para o outro, nem 8 nem 80. Senão você cai nos 2 erros. Ou você é um estoico, que... Por que eu estou falando isso? Porque a virtude da temperança, ela fala muito com os prazeres. Como regular os prazeres. Enfim, depois eu falo isso aí do estoico, mais lá na frente. Então, ela fala em relação aos prazeres, por exemplo. Todo homem tem vários... Homem em geral, né? Ser humano, tem impulsos. E o ato moral... Uma pessoa ser uma pessoa moralmente boa, ela tem que saber controlar isso. Ela tem que saber controlar. A mesma coisa, mesma maneira que a gente está brincando com uma criança. E a gente controla a nossa força, porque se a gente for muito forte, vai machucar a criança. Então, a gente tem essa força para machucar a criança. Mas a gente não machuca, porque a gente quer brincar. Então, está lá na virtude. Então, se você usar pouco, não vai poder brincar. Mas se usar muito, vai machucar a criança. Então, você controla. Então, a virtude da temperança é isso, é a gente ser senhor de nós mesmos, em todos os ambientes. Por exemplo, tem o impulso, né, de reprodução. Isso é uma coisa boa. Se o sexo não tivesse prazer, seria complicado, porque ninguém ia querer fazer. Então, a espécie humana ia acabar. Então Deus botou um prazer nessa faculdade justamente para que a gente faça. Ou então na alimentação. Pô, a alimentação é meio chata de vez em quando, né? Se a gente for pensar, se não tiver fome, para que você vai comer? Entendeu? Então ele botou uns prazeres assim muito fortes porque ajudam a gente. Até que a pessoa... não tenho falta de apetite. Então a pessoa pode ser até anorexia. Tem aquela doença, né? Que a pessoa fica magrinha até morrer. Principalmente as mulheres. Então, quando tem isso, a pessoa está doente. Entendeu? A mesma coisa, se a pessoa não tem fome, ela está doente. A mesma coisa, se o homem, a mulher, mas principalmente o homem, ele não tem atração para outra mulher, tem alguma coisa errada. Porque tem que ter. Tem que ter. E realmente é muito bonito. Que tenha. Ou então, se a pessoa, assim, te dá um tapa na cara, você... não faz nada. Pô, claro que tem que ter raiva. Entendeu? Bem entendida aí, né? O que eu quero falar é que as paixões, isso são paixões, né? São coisas boas. O ser humano tem 3 faculdades. Inteligência, vontade e desejo. São 3 faculdades interessantes. Elas, o que eu estou falando aqui está na primeira, que são os desejos. Você vê uma mulher bonita, você tem desejo por ela. Vê uma comida gostosa, você tem desejo. Alguém te bate, você fica com raiva. Você tem preguiça de acordar. A pessoa, tá mais moleza, não quer trabalhar, tal. Isso é uma coisa que a gente tem, todo mundo tem. Sei lá, eu poderia falar outras coisas aqui, mas nós temos paixões, várias. Ouvir uma coisa bacana, engraçada, tal. Tem paixões.
Mas o que acontece é que a gente não pode nortear nossas ações nesse desejo. A gente tem que ter uma hierarquia de valores, assim, né? Que vem primeiro da inteligência, depois vontade, depois desejo. Uma coisa que explica isso muito bem é assim: eu estou numa sorveteria e tem uma moça bem bonita e fala: o que o senhor deseja? Eu desejo você, mas eu quero o sorvete. Você não vai falar isso para ela, mas é o que você está pensando. Por quê? Porque o desejo, o problema não é desejar, não é sentir, é consentir. Então você tem um desejo, mas pela sua vontade você não vai fazer isso, vai fazer o outro, entendeu? Por exemplo, passa uma pessoa bonita, uma mulher bonita, você tem desejo daquela mulher, mas você é a pessoa casada e tal, então o que ela viu na inteligência, que a fidelidade é uma coisa boa, ela não vai fazer aquilo, entendeu? Então, é sempre isso, é ver na inteligência. Por que ver na inteligência? Porque é ali onde você entende, assim, ó, tô escutando sobre virtude da temperança. Achei isso uma coisa muito bacana. Então, agora eu vou botar em prática. Aí você vai fazer um exercício para botar em prática. Você vai ter um puxão para um lado, mas vai tentar no outro lado. Isso é resumida. Até tem um autor que fala muito bem sobre isso, que ele fala assim: cabeça de gelo, braço de ferro e coração de fogo. Todas as nossas decisões saem da cabeça, não do que a gente está sentindo. Ah, não estou com vontade de trabalhar, ou estou com preguiça, ou estou com raiva. Não o que a gente está sentindo, o que a gente pensou. Ah, pensei. Cabeça de gelo. Braço de ferro, para ter a força de fazer essas coisas, fazer os atos bons. E coração de fogo, que é uma coisa que eu vou falar mais na frente, que os desejos não são coisas ruins, são coisas boas. Então a gente tem que ter isso, ter eles como uma ajuda para nós. Porque os estoicos, lá os filósofos estoicos, vão pensar: não, os desejos são ruins. Então a pessoa que é outro extremo, ela não sente nada, entendeu? Pô, mas isso não existe, entendeu? As pessoas sentem. Mas enfim, acho que eu voei aqui um pouquinho. Então, tem essas paixões, né? Então, a virtude da temperança ajuda a gente a controlar essas paixões, para a gente ser senhor de nós mesmos. Um exemplo, lá em Roma, Império Romano, lá 200 depois de Cristo, alguma coisa assim. Tinha uma coisa bem bacana que eu já escutei várias vezes falarem, que era assim, o vomitório. Já ouviu falar sobre isso? Bem interessante, as pessoas iam comer, aí, comiam, mas estavam cheias, mas queriam mais. É gula, entendeu? É um desejo que não foi controlado, a gula. Eles iam lá, vomitavam e comiam de novo. Eu achei isso impressionante, que, caramba, a comida é uma coisa boa, mas você vai só pelo prazer da comida e não a função dela de te alimentar, então acaba estragando você mesmo, entendeu? Vai lá vomitar para comer de novo, entendeu? E às vezes a gente faz isso na comida ou em outros prazeres, entendeu? Então a gente tem que ser senhor de nós mesmos. Por exemplo, cada coisa tem uma função. A comida tem uma função. Então a gente pode comer aquilo para se alimentar e tirar um bom prazer daquilo. O sexo tem uma função. Então a gente pode, dentro do casamento, santificar aquilo, entendeu? Quando a gente tira as coisas do fim, por exemplo, qual o fim do sexo? 2 fins: procriativo e unitivo. Quando a gente tira esse fim, aí começa a dar coisa ruim, entendeu? Ou da alimentação, nutrir a gente. Então a gente tira isso, começa a dar vários problemas. Então, que a gente pode pensar aqui, a nossa sociedade, principalmente, eu faço uma comparação, a sociedade de hoje com Roma antiga. Eu acho que está bem parecida. Totalmente sensual, totalmente hedonista, um bocado de boiola aí na rua, é bem parecida. E por quê? Porque a moral, ela eleva a sociedade. E quando você tira a moral, tem um autor aí que eu não lembro quem foi, mas o Filipe de Aquino, lá na Canção Nova, que falou que a primeira coisa que você tem que fazer para acabar com a sociedade é tirar a moral dela. E quando você tira a moral, ela mesma vai acabando, entendeu? E o que aconteceu nesses últimos anos? Nesses últimos 200 anos aí,
tiraram o cristianismo de cena e aí só vai degringolando para baixo, entendeu? E sempre foi assim, na Idade Média também teve um período muito ruim, quando ele diminuiu, aí começou a ter escravidão, começou a ter muitas coisas ruins, aí ele voltou e melhorou, é sempre assim. E eu acho que a gente está passando por um vale assim, que daqui a pouco vai voltar para cima. Que é isso, a gente tira a moral e as coisas vão ficando ruins. A temperança é o espírito senhoril. Nem tudo que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Nem tudo que se pode fazer se deve fazer. É mais cômodo deixar-se arrastar pelos impulsos, que chamam de naturais. Mas no fim deste caminho encontra-se tristeza, o isolamento na própria miséria. Eu posso falar que eu vejo assim, exemplo vivo assim disso. A pessoa passa o dia todo, o sábado todo, o domingo todo, o final de semana todo, enchendo a cara, totalmente sensual, assim, só procurando coisas ruins, e chega na segunda-feira tá triste pra caramba. Por quê? Porque, que eu falei, né, você tira a coisa do fim, vai gerar tristeza. Mas aí, isso aqui como aqui é a palestra para crentes, né, católicos e protestantes, você só pode falar. Mas o demônio, ele faz justamente ao contrário. Ele vai assim, vai para dizer que você vai conseguir. Aí você vai lá e não consegue. Aí você quer um pouquinho mais. Aí vai lá e não consegue. Aí quer um pouquinho mais. Você é batata. Não tem nenhum problema em bebida alcoólica, mas tem que ter uma temperança. Aí você passa um pouquinho buscando a felicidade. Aí não consegue. Aí vai até encher a cara. Até morrer. Ou a mesma coisa com a pornografia. Não tem nenhum problema com o sexo dentro do casamento, mas não, só um pouquinho lá fora, só um pouquinho, é só esse vídeo, só esse no WhatsApp e tal. Aí você vai buscando e nunca chega, e só fica, aí depois que acaba tudo você fica triste, entendeu? E uma coisa que falou aqui, no corpo, nem tudo que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado a rédea solta. A temperança não se faz só nos atos externos, comer, o sexo, a comida ou a raiva e tal, não faz só nos atos externos, mas sim nos internos também. Então, se a gente quer ter temperança, quer ser dono de nós mesmos, a gente tem que começar a se exercitar, assim, o dentro, assim, o que a gente pensa, principalmente curiosidade, guardando a vista na rua. Pô, se você não quer cair contra o sexto mandamento, então não fica olhando para todo mundo, né? Porque o olho é a janela da alma. Aí tem uma que eu ia falar, né? A sociedade está muito parecida com Roma, né? Então tá uma sociedade muito hedonista. Não sei se já ouviu falar sobre isso, mas hedonismo é justamente isso. É só procurar o prazer em tudo. Então, você fala para a pessoa alguma coisa que vai ser sacrificado, a pessoa já fica com um medo muito grande. E normalmente fala assim, por que não? Se dá prazer, eu gosto, qual o problema? É a lei do gosto. É muito em voga hoje. É a lei do gosto. Tudo que dá prazer, eu faço. O que não der prazer, toma um banho frio de manhã, 5 horas da manhã. Pô, caramba, que isso? Calma aí. É bombado, o cara é bombado assim, fortão. Pô, eu sou fortão. Tá. Toma um banho frio, 5 horas da manhã no inverno. Calma aí, que isso? Por quê? Porque ele faz aquilo ali pra se mostrar, tá? Olha como eu sou gostoso, tá? Então, a questão não é que a lei do gosto, a questão não é que o prazer seja ruim, o prazer é bom, mas tem que ter uma justa medida. Tem que ter justa medida. Então tá, mas para seguir isso tudo tem várias dificuldades. E a gente, toda a virtude tem, assim, a gente pode ver assim como um campeonato, assim, a gente vai treinando e vai aprendendo. Essa ideia é muito de Roma também. E a gente também tem que saber treinar essas coisas. Por exemplo, saber se mortificar. E com a mortificação a gente vai ganhando várias qualidades. Uma delas é assim, sempre for come sempre alguma coisa que não gosta. Uma coisa que não gosta e uma coisa que gosta. Então aquilo ali ajuda a gente. E se a gente for crente, então a gente pode até oferecer isso para outras pessoas, né?
Ou então treinar, por exemplo, o minuto heróico, bater o despertador, não importa quando, se for 10 horas da manhã, mas tudo bem, bateu, você pula da cama. Parece simples, mas às vezes é difícil pra caramba. Ou então tomar um banho frio, pô, dói um pouquinho, mas não mata ninguém. Ou então a guarda da vista, super importante. Na rua, pô, a gente sabe como é que funciona. Se a gente começar a olhar as curvas, realmente são bonitas, e se a gente deixar, o negócio vai solto. Então, poxa, principalmente o WhatsApp, assim, grupos que começam a botar besteira, eu reclamo, se não funcionar eu saio e vamos embora. Ou então, às vezes no metrô mesmo, cara, o cara tá vendo um bocado de besteira e você tá ali amassado, né? Então você fica quase beijando ele, então acaba vendo aquilo ali. Então tem que ter a guarda da vista, porque é na vista que vem tudo. E também curiosidades, assim, notícias, tal, que a gente começa a imaginar várias coisas. Infelizmente nosso tempo acabou, mas são vários exercícios que a gente pode fazer, né? Ou então sobriedade também no falar. Você não começa a falar de você, não, pô, eu fiz aquilo. Mostra um pouco de soberba também, né? Que é a pessoa que só fala dela mesma, né? E não nega nenhum prazer. A gente pode examinar, pô, será que eu não posso fazer nenhuma mortificação durante o dia, assim? Tudo que eu gosto, eu só como aquele prato. Minha esposa fez lá uma comida ruim pra caramba, eu não comi e tal. Enfim, algumas coisas podem ajudar. Ou então a gente ficar horas e horas vendo TV e não ter uma temperança naquilo, né? Ou até nossas próprias crianças, assim, que eu fui numa festa, a mãe falou lá, não, deixa o celular o dia todo com a criança. Então, vai causar muitos problemas de temperança. Infelizmente não dá para entrar no tema aqui agora, mas toda essa questão de internet, a gente tem que saber temperar isso, entendeu? A gente perde muito tempo na internet, no YouTube e tal. Nada disso é ruim, mas tem que ter temperança. O tempo que a gente vai entrar na internet, alguém me falou assim, eu só entro na internet quando eu sei o que eu vou fazer. Porque de vez em quando a gente entra na internet sem saber o que vai fazer, entendeu? Ou então, relacionado à guarda da vista, a sexualidade e tudo mais, eu só uso o computador assim quando alguém pode ver por trás, entendeu? Porque é melhor não arriscar, né? Enfim, tem várias sugestões, mas o principal é a gente pensar sobre isso, e se a gente quiser ensinar as outras pessoas, a gente tem que começar a ser exemplo disso. Eu quero ensinar meu filho a ser temperado, mas eu não sou. Eles percebem.